Gravando. Bora, né? Vamos voltar aí às atividades. Bora que bora. A gente ficou aí uma semana e meia dando tempo para vocês, opa, virem aqui e assistir em Pessoal, esse especial. vídeo. Não é esse. Acho que é esse, talvez. Tá aí. É esse aqui. Eu espero, né, que vocês tenham assistido 37 vezes, porque a gente vai falar sobre Quarterly. A gente vai entrar em estudo do tempo, né? Então, é extremamente importante que, caso você não tenha me dado ouvidos, né? Tá aqui, vou até postar aí para vocês. Assista. Esse vídeo é uma obrigação, né? Para que você entenda todos os conceitos que a gente vai começar a falar daqui em diante, tá? Eu só não refaço porque já tá feito, né? Então, tá aqui, tá disponibilizado. Porque eu já refiz, né? Ah, porque tá feito e também tá refeito. Então tem Pessoal, esse vídeo é esse, uma releitura de um vídeo né? mais basicão. Mais basicão, assistam esses dois, né? Quem não assistiu, não, não tem tá aí os links, assista. Tudo que a gente for falar daqui em diante envolve principalmente aí esses dois vídeos que são a introdução da Quarterly. Ali, esse vídeo de introdução basicamente é uma cópia traduzida daquilo que o próprio Dave, né, tem no canal do Day lá. Então, para quem quer assistir em inglês, tem, acho que tá no canal dele lá, tem um vídeo, basicamente a gente pegou e traduziu e falou dele. Tem um outro vídeo que fala sobre da forma como eu aplico, né? Bem básico, mas tem muita coisa lá que é muito válida para o que a gente vai fazer. E obviamente agora a gente vai entrar num estudo bem mais profundo daquilo que a gente quer enxergar diariamente, semanalmente, sessão mente, enfim, mês mente e assim vai. Tá? Então é extremamente importante. Teve uma semana e meia, né? A gente tirou bastante dúvida semana passada, acho que foi bem legal as lives de semana passada aí, tirando dúvida, tentando matar o máximo de assuntos possíveis. E aí, a partir de agora, a gente vai entrar no quesito tempo. Tempo, a leitura que a gente faz da Quarterly, né, a aplicação, na verdade, que a gente faz da Quarterly dentro do gráfico, ela requer muita atenção, né? Porque são N variáveis não, mas são vários detalhes em que eu vou dar um exemplo de um detalhe hoje, né, que passou despercebido por mim, mas onde se a gente deixar passar esses detalhes, a gente acaba às vezes se pegando na contramão do mercado, né? Então hoje é um bom dia para usar isso como exemplo de que me passou despercebido. Despercebido não, né? Ficou lá anotado e eu esqueci da anotação. Então, a quarta em si, ela é complexa, tá? Ela não é algo simples, fácil e setupizável, né? Como muitos gostariam que fosse, mas ela exige, principalmente, e aí entra toda aquela história, né? Que eu venho brigando com todo mundo em relação a indicadores de preço, né? A partir desse momento, a gente vai estudar um negócio que eu peço encarecidamente, né? Eu vou mostrar os dois que eu utilizo, os dois indicadores, acho que todo mundo já viu, mas pelo menos para deixar gravado, que são os dois que eu utilizo, que são basicamente dois indicadores de tempo, né? Um deles é a Quarterly, que mostra lá embaixo lá as caixas, né? Cada ciclo, e tal. A gente vai explicar bem sobre eles. E também os do NWOG, que é os New Week Opening Gap, e dos New Day Opening Gap. Eu acho que a gente vai falar, tem aula dos dois, né? Os WOGs e os DOGs, mas a partir desse momento a gente vai entrar num estudo bem complexo. Então eu peço encarecidamente a todos que, prestem atenção, né? Tomem nota das coisas que a gente for falando, se puder estar com um caderno aí do lado, ou Notion, ou
um notepad aí, sei lá. Vai ficar gravado, né? Está sendo gravado, vai ficar disponibilizado. Essa aqui é a primeira aula que a gente vai fazer sobre o SMT, né? O Sequential SMT. É muito provável em que a partir dessa aqui a gente vai destrinchar em várias coisas. Então, a gente preparou um. A gente não, né? Renato preparou um puta material gigantesco, do qual talvez a gente não consiga nem cobrir hoje, para não ficar uma aula ultra extensa, né? Então, não fique preocupado de que se porventura a gente cortar tudo aquilo que a gente tem para que a gente dê tempo, né? A gente aprende um negócio hoje, aí vamos matar todas essas dúvidas, aí amanhã a gente vai para a continuação da continuação e assim vai. A gente tem nada, a gente tem praticamente aí 2 meses e, sei lá, uns 15 dias aí, um pouco mais, um pouco menos, para a gente falar sobre tudo que tiver que falar sobre Quarterly. Beleza? Então, já adianto que essa é uma das aulas mais importantes de tudo, né? É a partir disso Acho que é aqui, a mais. eu acho que é a mais, não mais nem menos do que planejamento, né? Mas ela Ah, é. tá assim, se a gente fosse Em termos colocar de operacional, eu acho que é a é, peça mais importante de em todas. matéria de gráfico propriamente dito, ela é a mais importante mesmo, né? Depois envolve gestão, enfim. Aí essa é um pilar chave, né? É a base de tudo aquilo que a gente quer fazer em relação a gráfico. Sem SMT, nada feito, né? E a gente precisa ficar atento, muito atento aos SMTs, como eles se comportam, o que prevalece sobre o que horas que né, em que momento que um tem que ser anulado porque aconteceu um outro embaixo e assim vai. Então a gente vai falar tudo que for necessário para que vocês saiam, né, quando finalizar a mentoria de fato ali, um suporte maior nosso, vocês já tenham eu acho que daqui muita gente vai sair e vai entender como que o mercado né, de fato acontece. Alguma dúvida, alguma questão, alguma colocação já de imediato? Eu posso falar uma coisa? Eu Fica à só vontade. queria dar um pouco da minha experiência com esse conteúdo, que a princípio ele é simples, os conceitos dele são simples, mas tem uma janela de aprendizado, né, uma curva de aprendizado, que eu acredito que muita gente, né, talvez não todos, mas muita gente, quando começar a utilizar do modo que deve ser utilizado os SMTs para as leituras, tem uma curva de aprendizado, de adaptação, de você entender quando que você vai estar confirmando, etc. Então não se sintam pressionados se a princípio, assim, você não estiver conseguindo pegar as viradas, né, que é disso que se trata, mas estudem isso bastante, cara. Isso é, porra, assim, Muda eu a nunca vida, tive né? uma leitura tão boa quanto utilizando os SMTs. E, cara, sempre, sempre, em todos os conceitos, entenda o que que ele significa, é o mais importante, assim, né? O que que ele tá te contando ali, por ele estar fazendo aquilo naquele momento. Então, vocês vão entender melhor o que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer fundamentalmente é para tenham calma, né? Não, vocês vão ter praticamente toda a teoria logo de cara, assim, né? Todos os conceitos, todo como funciona o quê. Mas até você casar isso com a sua leitura no gráfico, pode ser que demore um pouquinho. Os quartos ali em si, acho que o principal dos quartos é mais de você saber aonde que é cada quarto, o que que é cada quarto é mais Uhum. provável que aconteça, e você poder estar utilizando isso em conjunção, inclusive com SMT, para você saber aonde esperar uma confirmação, aonde considerar um SMT é mais importante que o outro e etc. Enfim, eu delongo demais, mas é basicamente isso. Tenham calma. Eu acho que se você se esforçar aí, é coisa que para um mesinho você já tá bala nisso aqui, assim, tipo, um mesinho acompanhando
nessa metodologia dos SMTs, é, porra, é magnífico, sério mesmo. Sim. E acho que a coisa mais, né, o conceito em si, como o Renato falou, é relativamente simples, né? Eu acho que a curva de aprendizado, que ela é o grande lance da coisa, porque a gente vê SMT acontecendo, né? Se a gente for colocar hoje, a gente teve 79 SMTs acontecendo para tudo quanto é lado. Mas existe uma certa hierarquia, né? Vamos se dizer assim, do maior para o menor, né? E em que a gente Do precisa, falso para o legítimo. que a gente precisa seguir a regra, né? Entre aspas, a risca, né? Para que a gente, hoje, por exemplo, eu estava comprando um mercado, né? Por mais que eu tenha saído bem lucrativo, né? Eu fiz boas operações dentro do que eu pretendia, mas ainda assim eu tinha lá em cima um SMT diário que já tinha acontecido, já tinha sido validado, e eu tentando comprar o mercado achando, né, que sabe-se lá o porquê, me passou despercebido, em que o mercado ia subir. Quando na verdade, né, ele ficou manhaco o dia inteiro, e sei lá, acho que depois que eu vi lá, eu tava deitado, depois que eu vi lá que deu uma porrada para baixo, né? Então, é isso aí que me falou, pô, cara, tava eu, né? Por mais lucrativo que eu tenha saído hoje, eu tava errado, né? Eu poderia ter, era, né, ter esperado ali alguma outra situação e ter Então, vendido, cara, teria e sido muito é mais fácil, pesado né? porque você estava operando contra um diário, né? E você pegou um de Uhum. sessão. Então, E o SMT é tão bacana, cara, que ele inclusive ele te dá os momentos dos justamente, pullbacks. justamente, essa foi até, a gente tava conversando no grupo ali, né, de manhã e tal, era o que a minha pretensão era essa, né, que minimamente, né, talvez na minha cabeça eu achava que, pô, eu perdi o bom movimento, que foi ontem à noite, né, a gente estava aqui, mas eu não operei e perdi o bom movimento da Ásia aí, da expansão Ásia barra Londres, e falei, cara, minimamente se ele der um de sessão, já é interessante para mim, porque minimamente eu faço uma compra, saio, entro curto, saio curto e meio que mato meu dia, né? Mas ainda assim eu fiz quatro operações, tive um gain, um break-even, um stop e a última deu gain. Então eu ainda insisti bastante, né, no erro, mas eu peguei muitas curvas positivas, né, bem extremos do que eu estava pretendendo, literalmente na hora que aconteceu os SMTs de sessão, então deu para sair tranquilo, né? Mas ainda assim, relativamente, né, se você olhar facilmente, né, depois que acontece é fácil, a ponta correta era, né, ter vendido em dado momento ali. Mas enfim, vamos falar de SMT, né? Alguém aqui, alguém aqui não sabe o que que é um SMT? Pode escrever aí, não vou brigar com ninguém, não. Eu não. Se você puder escrever, né? Alguém não sabe nada que é SMT, já viu no ICT, mas tal, papapá, papapá. Um só, dois. Pode falar, na moral, assim. Sei o que é, mas não sei aplicar. Vamos interagir, a gente precisa de interação aí. Pode Mas, João, escrever. mesmo que saiba, Só, é só tô melhor falar que não perguntando, só. sabe. Só tô perguntando. Ô, Só vi João, aqui. Renato, eu. Pode falar, Tá ouvindo, João? pode falar. Acho que conforme a maioria também está escrevendo aí, eu também tenho a mesma dificuldade de usar, de aplicar e de entender. Bom, Mas eu hoje, consigo hoje a gente entender que é vai, um hoje a gente vai tipo, que é uma falar. divergência. Uhum. A gente vai falar É a sobre única tudo. coisa que eu sei que é uma divergência, mas não consigo aplicar. Eu acho muito difícil para mim, com iniciante que sou, começar a Relaxa, usar. pessoal, ele só tá curioso. A Só gente vai estou falar, perguntando. como a gente disse, esse é o ponto Ó, principal, a gente vai destrinchar ele a mesmo. gente vai falar o que é, a gente vai mostrar como aplica, a gente vai aprofundar. Tem muita coisa que a gente vai falar sobre, não é uma aula única, né? Então é só para mim de fato saber, né? Sei o que é divergência, começa aí do começo, calma, só tô querendo saber, relaxa. Conheço o conceito, mas não sei como usar, beleza. Bom, depois a gente vai também liberar esse material aqui para vocês, né?
Renato fez aí, demorou 4 horas para fazer. Horas. Demorei uma semana, filho. Vamos lá. Então, só para apresentar aqui, depois a gente vai também para os exemplos. E depois que a gente finalizar o PDF aqui, a gente vai para o gráfico também ver. Tá? Então, basicamente, o SMT, né? Ele chama-se Smart Money. Aí o T você pode usar tool de ferramenta, technique de técnica, ou então também time de tempo, né? Então, ele é uma ferramenta, uma possibilidade de alguma coisa temporal, ou então uma técnica que o institucional, o Smart Money, utiliza, né, para numa classe de ativos, né, e normalmente ativos correlacionados, de preferência. O mais fácil que você tem são os ativos que são correlacionados positivamente, e aí eu vou dar o exemplo, né, do Nasdaq, do S&P 500 e do Dow Jones. Eles são ativos que são correlacionados positivamente. O que é uma correlação positiva? É que dentro da normalidade das coisas, os três ativos vão andar para o mesmo lado. Todos eles vão subir, né? São três ativos, são três índices, né, que tendem a subir juntos. E a tendência é que eles façam topos e fundos, entre aspas, nas mesmas horas, tá? Então, basicamente é isso de ativos correlacionados positivamente. Um exemplo de ativos que são correlacionados no inverso, eu vou dar o exemplo, depois eu mostro no gráfico, né? Mas usando o DXY, né? Que é o dólar index, Índice do dólar. o índice do dólar, versus o euro dólar e o GBP USD. Você tem o euro e o GBP que andam juntos para o mesmo lado, só que o inverso deles é o DXY. Então você vai ter que fazer uma análise meio que inversa. Aonde o DXY faz topo, os dois outros ativos deveriam fazer fundo. Tá? Então eles têm a correlação inversa. Também é bem funcional. Obviamente, o mais fácil é você ver que tudo, em tese, né, caminha para o mesmo lado. Por isso que a gente gosta bastante dos três ativos. Então, o que é o SMT propriamente dito? Né? O Smart Money Tool, Technique, Time, aí você escolhe. Ele é uma quebra de correlação entre esses ativos correlacionados. A gente nota, né, quando notamos o SMT na interação dos três ativos com pontos de liquidez, e aí respectivo de cada um. Ou seja, vamos supor que nós tenhamos uma mínima da seção de Londres. E aí a gente quer ver a normalidade, né? A normalidade da coisa seria que, caso um tome essa mínima, os outros dois também deveriam tomar. Quando a gente tem, por exemplo, um Nasdaq tomando a mínima de Londres, e aí eu estou dando um exemplo, né, aleatório aqui, mas serve muito bem. O Nasdaq toma o fundo de Londres, o ES também e o Dow Jones não, e aí o Dow Jones dá um tiro para cima, a gente tem uma quebra de correlação, né? Porque em tese os três deveriam fazer o mesmo movimento. Então, a partir desse momento, e é por isso que é extremamente importante utilizarmos três, né? É uma tríade, onde a gente vai encontrar N vezes, a gente vai encontrar uma divergência de um fractal maior entre dois e a confirmação dessa divergência num terceiro ativo. Então, é por isso que é extremamente importante. Se você for operar através, né, dos SMTs, você tem que ter a tríade de ativos. Dá para pegar com dois? Dá. Você vai deixar passar detalhes e muitas vezes detalhes extremamente importantes. Normalmente as grandíssimas pernadas, aí, impulsões, porradas de preço para qualquer lado que seja. O detalhe que você deixou passar, que você perdeu, tá no outro ativo. Então, a partir desse momento, eu imploro para vocês
utilizem os 3 ativos. Ah, João, eu quero operar Forex. Tá bom, utiliza o DXY, o euro dólar e o GBP USD. Ah, João, eu quero operar o índice futuro americano. Então você vai utilizar o Nasdaq, o ES e o Dow Jones. Ah, mas eu quero operar no ES. Tudo bem, você vai utilizar a leitura nos 3. Ah, João, mas eu quero operar o GBP/USD. Tudo bem, mas você vai utilizar a leitura nos 3. Ah, João, eu quero operar cripto. Tem como fazer em cripto? Tem. Tem como fazer cripto através do Bitcoin, do Ethereum e, se eu não me engano, tá? Eu preciso confirmar isso, mas uma vez eu ouvi o Day falar isso, que era o XRP, que é a terceira tríade ali, a terceira perna da tríade era o XRP. Tem opção de você, que mais? A gente depois também vai ver a tríade dos bondes futuros, né, que são extremamente importantes, que são os juros americanos futuros, que é onde muita coisa acontece e eu imagino que muita gente não veja, mas todo mundo entendeu que a partir desse momento, a partir de hoje, a gente vai ver sempre 3 ativos? Sim, não, não entendi nada que você falou. Sim. Beleza. Então, a partir desse momento, sempre 3 ativos. Depois, se precisar, aí a gente passa, né, a lista dos 3, mas enfim. Cara, não adianta olhar CFD, não adianta olhar, sei lá, mercado à vista. Cada um tem a sua, né, cada um no seu quadradinho ali. Quer operar futuros americanos, tem que olhar os 3 futuros americanos de sinal da CME, tá? Melhor coisa do mundo, não tem como pagar, cara. Compra um teste lá na Flex Trade lá, ou alguma mesa proprietária, ou paga o sinal do, sei lá, dá um jeito aí. Então, uma quebra de correlação ou num fundo, né, ou num topo, e tem que ser num fundo ou num topo, não pode ser uma mínima ou máxima aleatória no meio do nada, tá? Tem que ser em fundos ou topos, que normalmente vão ser formados. Se a gente olhar o Dow, o ES e o Nasdaq, por mais que o Dow seja esquisito, às vezes ele está adiantado, às vezes ele está atrasado, a gente consegue ali, principalmente no fractal maior, encontrar uma boa correlação deles, né? Onde ele faz fundo, os outros ativos também fazem fundo, onde ele faz topo, os outros também fazem topo. A gente entende que existe uma certa dificuldade com o Dow, porque do nada o Dow está despejando e os dois lá tá parado trocando ideia. Então, mas é importante ter os 3 para que você entenda qual que é a direção que o mercado está querendo tomar. Existe uma diferença entre o SMT normal, né, e aqui a gente pode colocar SMT, e também uma diferença entre o SSMT. O que é o SSMT? O SSMT, ele tem a necessidade de ocorrer no tempo, ou seja, nos 3 ativos no mesmo tempo, tá? Principalmente dentro do mesmo ciclo ou quarto, ou que chame como quiser, da quarterly, tá? Então, eles ocorrem dentro da mesma janela, principalmente de ciclo, né? Nem sempre a mínima vai ser a mesma mínima perfeita, principalmente com o Dow, que às vezes ele está um candle a mais, um candle a menos. Mas minimamente a gente consegue identificar que ali tem ou um fundo ou um topo, dentro daquela janela de ciclo ou de quarto da quarterly, é onde os SMTs, SSMTs vão acontecer, tá? Então, eles requerem, né, uma separação temporal, ou seja, eu tenho que utilizar um quarto contra o outro, né, um ciclo contra o outro. Eu não posso pegar 2 fundos do mesmo ciclo, a não ser que esteja dentro de um microciclo, mas de maneira geral, para não bagunçar a vida toda, eu não posso pegar 2 fundos do mesmo ciclo e achar que aquilo é um SSMT. Não é. Pode ser um SMT normal, mas não é um SMT sequencial, né? Um sequential SMT. Beleza? Isso acho que já falamos várias vezes sobre isso
Isso é bem simples, né? A gente vai mostrar no gráfico aqui para vocês entenderem, mas é um quarto, né? Um ciclo contra o outro. E nos 3 ativos. Vamos supor que o fundo de Londres lá foi às 3 horas da manhã, tanto no NAS, quanto no ES, quanto no Dow Jones. Aí, às 6 da manhã, que é o outro ciclo, vem lá um tomar esse fundo e outros 2 não tomam. Pronto, a gente tem uma divergência SMT. SSMT no caso. O SSMT é uma mecânica, né, de sincronia temporal com os preços entre diferentes ativos. Essa quebra de correlação ela é sincronizada, né, com os ativos correlacionados e ela normalmente acarreta em reversões ou minimamente retrações interessantes para a gente tentar pegar, às vezes, como hoje, né, perdi o bom trade lá da Ásia, né, mas na minha cabeça eu minimamente poderia utilizar um SMT, né, em sequência da sessão para que eu pudesse fazer um trade, comprar um fundo e até pelo menos metade ali do range para mim já estava mais do que bom. Tá? João, Oi. então eu tenho que me atentar nos valores de cada ativo. Eu vou olhar o fundo mais fundo de cada fundo mais ativo. fundo dentro E o de cada topo mais topo Isso. dentro de cada ativo. Dentro de cada ativo e dentro de cada ciclo. Tá? Quarto. Ah, tá. É, Que dentro seria de cada dos quarto. quartos. Isso. Ok. Tá. Mas depois a gente vai. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Obviamente, sempre no gráfico fica sempre mais fácil, mas é importante que a gente contextualize o que é um SSMT e o que é um SMT. Né? O SMT, propriamente dito, tudo isso aqui vem do ICT. Né? A Quarterly, para quem não sabe, a Quarterly foi um estudo reverso ali que o Day fez com uma profundidade bizonha, aonde ele entendeu que dentro do conceito do ICT, né, a teoria que o ICT falava, ele conseguiu quebrar ali o tempo, né? Como o ICT nunca falou muito sobre tempo, né? Ele fala que o algoritmo roda pelo tempo, tal, mas ele nunca ensinou isso com muita profundidade e também nunca abriu muito. O Dave passou anos e anos e anos e anos estudando o ICT até que ele encontrou algumas coisas lá e começou a estudar e desenvolveu a própria teoria dele em cima do ICT. Então a gente utiliza, né, muito a questão preço que o ICT fala, e agora a gente vai adicionar a questão tempo, que nada mais é do ICT, mas, né, dando crédito a quem nos trouxe isso, ao DEM. Então a gente tem a união de tempo e preço, né, que são principalmente no tempo e preço, são a ordem mais importante que tem, até porque a gente só toma decisão com base no que o tempo nos diz. Quando existe essa quebra de correlação dentro dos ciclos, né, um ciclo contra o outro, quando é um SMT sequencial, é quando a gente vai entender que a partir daquele momento, a janela em que eu estou operando, ela deve impulsionar para algum lado. Né? Se eu estou tendo um de fundo, é muito provável que a partir do momento em que eu tenha um SMT sequencial de fundo, a tendência é que o ativo suba. Só beber uma água aqui que quiser Tá falar falando alguma, sem parar, né, cara? vai falando aí também. Quem lembrar aí do modelo de compra, modelo de venda, o SMT, né, ele seria como se fosse o start desse modelo. É uma maneira também de melhorar a eficiência de execução das ordens, porque enquanto ele está acumulando em um mercado, né, ele não está tomando fundo, ele está deixando o preço mais caro, né, não deixando tomar o fundo, enquanto no outro ele vai lá e busca a liquidez. E aí no outro ele vai estar injetando as ordens dele. Então em um ele está deixando caro para quem quer comprar, e no outro ele está indo atingir a liquidez. Esse é o start do modelo de compra. E aí vem uma subsequente expansão, porque em tese o institucional, né, o market maker que está fazendo isso, ele vai estar bem posicionado já em um dos ativos, e no outro ele faz uma espécie de hedge ali para
poder entrar com mais contratos também, deixando o preço desagradável para quem queria comprar mais barato. Tem uma aula também sobre o SMT, eu vou deixar aí para vocês depois, mas sobre especificamente o SMT que eu explico um pouco melhor para quem quiser saber. Mas o SMT é fichinha comparado ao SSMT. Uhum. O mais importante é o que a gente vai falar aqui hoje mesmo. E também, né, o SSMT, como ele é sequencial e ele é por ciclo, né, a gente consegue fractalizar isso, né? A gente vai desde um ciclo, a partir de um ciclo micro, né, que é minutos, quartos de minutos, né? Aqui no caso, a gente tem os microciclos, né, que são compostos de microquartos de média aqui 22. Ele acho que dá 22,5, se eu não me engano, só que a gente não consegue quebrar isso 1.5, né, no gráfico. Então, cada 22 minutos aqui a gente tem um quarto, né, que seria 90 Parte de dividido 90 minutos. isso, 90 dividido por 4. Da mesma forma que a gente pode ir lá para fractais gigantescos, né? Inclusive nós tivemos há não muito tempo atrás um SMT em sequência de trimestre, ou seja, a gente tinha um fundo trimestral do trimestre para, na verdade, retrasado, né? Do segundo trimestre do ano, aonde o Nasdaq foi lá passar aquele fundo e os outros dois ativos não foram. Então a gente, numa escala grande, né, para gente que opera day trade, você pegar um SSMT trimestral é bem interessante de você ver, principalmente como reagiu depois disso, né? Inclusive toda a alta que nós tivemos é, depois disso foi por conta desse SSMT, né? Então é bem interessante ver que ele funciona em todos os fractais. Obviamente, né? Obviamente não é só porque funciona em todos os fractais que a gente vai sair vendo SSMT em qualquer quarto de minuto e sair clicando e comprando ou vendendo igual um maluco. A gente especifica algumas coisas para que a gente tenha viés de movimento, né? A gente, a partir de determinado SSMT, de um fractal maior, a gente espera um fractal menor acontecer também a favor, né? Então, pensando aqui, né, que aconteça Vai um. chegar lá, mano. Tá, calma aí. Não, já estou falando muito, né? Então, basicamente, a gente utiliza os SMTs, né? O algoritmo ele forma os SSMTs para ponto de virada, né? Para maximizar a eficiência de liquidez aí e a entrega dos preços nos ativos, né? Nos diversos ativos disponíveis no mercado. Por isso que é a importância a gente utilizar a tríade, né? Como eu comentei, a gente vai ver alguns casos onde está no Dow, aí está no S, aí, enfim. Aqui um exemplo, né? Depois a gente vai propriamente para o gráfico lá mexer, mas a gente teve um SSMT mensal, né? Ou seja, toda vez que a gente fala, cara, a gente está no mensal, né? Então a gente tem 4 semanas, cada semana é um quarto, tá? Então a gente tinha aqui o Q1, né? A primeira semana do mês. E aí, na segunda semana do mês, se a gente olhar os três ativos aqui a gente tem o Nasdaq, no meio a gente tem o ES e na ponta aqui a gente tem o Dow Jones. Ou seja, olha essa mínima aqui, né, nos três ativos. E essa era a mínima do ciclo, né, deste quarto aqui. Essa aqui era a mínima deste quarto aqui e essa aqui era a mínima deste quarto aqui, aonde o Dow Jones vem tomá-la, né? A liquidez estava aqui, o Dow Jones vem aqui, os outros dois não vêm. E quando a gente fala aí entre semanas, né? Qual que é a nossa expectativa é que a partir desse acontecimento, o movimento que irá em sequência será uma grande expansão. Ou seja, a gente está operando em tese ou uma expansão ou uma retração da semana. Né? Neste caso aqui, ele estava a semana abriu aqui em cima, né? Segunda-feira despejou, ou sei lá, primeira semana na verdade, né? Despejou. Aí na outra semana, né, no Q2 mensal, ele fez o SMT e voltou tudo.
Olha que interessante, né? A partir disso aqui, literalmente, desse ponto aqui, o preço explodiu. E aí a gente teve entre Q1 e Q2, né? E depois nós tivemos também um fractal menor aqui. Então isso aqui é um exemplo, né, de um SSMT mensal. Um diário, esse Aqui, daí. aqui foi diário? Eu acho importante mencionar, que a gente vai falar mais sobre isso depois, mas todos os exemplos eu coloquei o exemplo de um fractal menor na frente, confirmando esse maior. E a curiosidade é que esse especificamente é o que o João falou do trimestral. Então teve o trimestral nessa mínima aí, no Nasdaq e no ES aí, Foi aqui? teve foi bem aí. E aí tem esse mensal, que é um menor que o trimestral, confirmando o trimestral daí. Ah, Aí verdade. só pra vocês já irem ligando as engrenagens como vai acontecendo. Depois a gente vai lá nesse ponto aqui para mostrar, mas então olha, né, olha o tamanho do movimento que a gente tem aqui em relação, né, a isso aqui, a isso aqui. Então, obviamente, e eu adianto que não é tão simples pegar essas impulsões ou retrações semanais, tá? Mas a gente entende isso. Ah, não peguei essa impulsão aqui. Tá, legal, beleza. A partir desse momento aqui, a gente já sabe que o preço ele vai subir, tá? Então não, eu respeitando esse fractal aqui, né? Depois eu vou falar mais disso, mas eu tenho que respeitar esse fractal aqui porque é o que ele está imperando sobre tudo aqui, né? A partir desse momento aqui eu vou buscar SMTs aqui de fractais menores. Tá, só retificando o que eu falei, esse daí não foi o trimestral não, mas no trimestral aconteceu coisa Tá, basicamente igual, só que foi um de fechamento. Mas só para retificar aí tá. que eu dei informação aí. A gente teve esse, então, entre uma semana e a outra, essa aqui, né, esse ciclo aqui, esse Q1 aqui é uma semana inteira e esse aqui é uma outra semana. Então, a mínima desse ciclo aqui foi tomada e a partir desse movimento a gente teve uma grande impulsão. O que que a gente leva em consideração aqui no caso, né? Mesmo que eu tenha perdido esse grande movimento em impulsão, porque é difícil pegar, não é tão simples assim, a partir desse momento em que eu tenho isso aqui, eu já entendo que. Lembra quando a gente falava de order flow? Né? O que, que é o order flow? Basicamente, para onde o preço vai andar, isso aqui é o order flow. Então, onde nós estávamos numa super queda. A partir do momento em que eu tenho um SMT, eu tenho a mudança do estado de entrega do preço. Eu tenho a mudança do order flow. Muito provavelmente, se a gente for olhar aqui, né? Não preciso nem olhar, mas aqui, por exemplo, no Dow Jones, é onde tem um puta order block aqui, né? Não só um order block, como um puta rejection. A partir desse momento aqui, né, muda-se o estado de entrega do preço. Se a gente for num fractal menor ainda, né, sei lá, numa hora, num 15 minutos, o order block vai estar bem mais visível aqui. Mas aqui eu tinha um order block, aqui eu tinha um order block. A partir desse momento em que esse ativo muda o estado de entrega do preço, que é o CISD, né, o verdadeiro CISD que a gente está buscando, é a partir do momento em que acontece um SMT em sequência. E aí, quanto maior o fractal, mais o preço vai andar. Tá? Então, nós tivemos aqui um entre 2 semanas, e aqui é diário que você falou? Sim, Aqui, perdi esse movimento aqui, não consegui comprar, não peguei aqui. Aqui eu já tenho que estar, como é que eu posso falar assim, com regra de que a partir desse momento eu só penso em ordens de compra. Eu prefiro tomar um stop tentando comprar um ativo que eu sei que daqui a pouco vai explodir do que eu ficar tentando vender e tomar uma caralhada de stop. Tá? Então, o SMT, ele é N coisas. Uma delas é a gente pode operá-lo, e obviamente a gente vai operá-lo. 2, ele me dá a indicação para onde o preço vai. Não necessariamente qual é a máxima ou qual é a mínima que ele vai tomar, mas minimamente se ele vai subir ou se ele vai descer. E quanto maior o fractal que a gente está utilizando, maior é o movimento. Ou seja, num SSMT mensal, pensa num candlestick mensal, né? Ele tem nada aí facilmente 20 dias ou mais.
né? A gente está operando basicamente esse candlestick gigantesco de um mês, principalmente depois de um mês, a primeira semana ter despejado o preço. Aí a partir do momento em que ele toma um fundo aqui e vira, né? E a gente tem o CISD oficial, verdadeiro, real aqui acontecendo. Qual que é a nossa expectativa? É que a gente vá operar esse range, né, do mês, ou seja, o preço vai expandir e ele vai expandir com agressão, ele não vai perguntar se a gente tá afim ou não tá. É um negócio cabuloso pegar os semanais aqui, quando tá bonito, né? Tem os feios também, tem os falsos, mas em matéria de flow de mercado, a gente já sabe que a partir do momento em que a gente tem SMTs acontecendo, a gente tem a mudança do estado de entrega do preço. Ou seja, o preço estava caindo, e a partir do momento que a gente tem um SMT, o preço vai subir. SSMT. É, SSMT. Para não ficar falando SSMT, eu vou falar SMT. Acaba saindo SMT, né? Aí, quando eu for falar do SMT normal, que não tem relação com o tempo, eu falo SMT normal. Mas de praxe, de regra, que a gente fique aqui para sempre. SMT que O presta é o SMT, SSMT. Beleza? Todo mundo entendeu o que é o order flow? O que é um SSMT? Conseguem ver isso aqui? Eu vou falar. Ver depois de pronto é Não, fácil. eu vou- O problema é quando isso está acontecendo, né? Eu vou falar muito mais disso aqui, mas só para entender, só para vocês, só para mim saber que vocês entenderam que a partir do momento em que um SSMT acontece, nós temos a mudança do estado de entrega do preço, ou seja, vai expandir. Estava caindo, vai subir. Vamos supor que nós tivéssemos aqui, né, um no topo. Qual que era a nossa expectativa? Que o preço descesse. Ah, ele vai descer infinitamente e vai a zero. Não. Alguma coisa no meio do caminho, ou para baixo ou para cima, vai acontecer que eventualmente esse aqui será invalidado. Mas minimamente a gente, a partir desse momento, e aí a grande importância que a gente precisa fazer, começar a fazer anotações, backtests e assim vai. Então, o que eu sugiro a todos vocês, né? Peguem os ativos, né, as tríades. Ah, João, eu opero Forex, tá bom. Olha lá a tríade de Forex que você opera. Ah, eu quero operar os índices futuros americanos. Beleza. Põe num 4 horas da vida e vai. Depois eu vou mostrar o indicador aqui, né, do day. Tem gente que opera o ouro aí. Pega É o o ouro, ouro. a prata, e aí falaram o dólar. Mas eu não tenho eu certeza do também não. terceiro. Mas, Não, desculpa, falaram o euro-dólar. euro, Mas eu não. não tenho certeza do Euro. terceiro. Se é O melhor Shao euro-dólar Euro, ou não é? O Shao Euro, isso? o DXY. Eu não sei o que é. Isso, tchau, euro. Shao Euro. Shao Euro. O euro ouro. Mas aí, por ter Shao, eu não sei se é, hein? Não deveria Mas ser o DXY aí? Normalmente o que eu conheço é o DXY. O DXY é o pai eu também. É é que o pai de falaram que todos. usa o dólar e o rapaz que troca aí ouro Ah, falou, acho que é o César, né? Falou que usa viu muita algum correlação. O euro dá umas boas divergências também. Então, bom, Mas eu olho só os dois. acho que eu falo muito de futuros e também da tríade do Forex, que é o DXY, o euro e o GBP, porque já é meio batido, todo mundo já sabe, né, de que você tem que olhar, ou pelo menos deveria saber que você tem que olhar os três ativos. Então, basicamente, então, a partir do momento em que a gente tem uma divergência SMT, né, e aí quanto maior o fractal, maior a expansão, a gente já sabe que, né, a gente tem a mudança do estado de entrega do preço. Beleza? Isso entendido? E Sim, senhor. Conceito entendido. Beleza. Então aqui vamos para um SSMT, né, um SMT semanal. Ele está dentro do ciclo semanal, né, que a gente divide o ciclo semanal em 4.
exclui a sexta-feira, Entendido. exclui a sexta-feira, e aí a gente fica com segunda, terça, quarta e quinta. Ou seja, a partir do momento que eu tenho aqui um Q3 e um Q4, né? É só uma coisa, Pode João. Para falar. termos de SSMT, não se exclui o zero, tá? Você pode usar o zero como ele faz parte do ciclo semanal também. Sim. Então você pode ter um SSMT, aliás, eu até esqueci de incluir, eu tive o cuidado de colocar Q1, Q2, Q3, 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 Q4, Q4, Q1, mas eu esqueci de colocar algum com Q0, Mas a gente mas depois vai falar. também Não. conta. O Q0 nada mais é do que essa distorção. Sexta-feira, ou por exemplo, a semana passada é um Q0, né? Ela é uma distorção de tempo, mas ainda assim é válido. Existem mínimas e máximas da semana passada, dos dias passados, que a gente pode utilizar para os SSMTs. Então, aqui a gente tinha a mínima desse ciclo aqui, né? Q3, era essa mínima aqui. E aí, no Nasdaq não vem tomar, né? É importante, e aí deixa eu só voltar um aqui. É importante a gente ter isso aqui, ó. A gente tem aqui, a gente está falando entre semanas, eu tenho que utilizar o gráfico de 4 horas. A gente vai falar de dias, eu tenho que utilizar o gráfico de 1 hora. Depois a gente vai falar dos outros fractais, tá? Então, semana a gente utiliza o 4 horas, beleza? Dia, a gente utiliza o gráfico de 1 hora, beleza? Então eu tinha essa mínima aqui no Q3, né? E aí no Q4 pode ser essa mínima aqui também, não precisa ser exatamente. O Dow ele tem essa, né? Essa classe. Não, tá marcado errado mesmo, mas é a Então, mínima menor ali. então você pega o menor fundo neste caso aqui, né? Que foi esse aqui. O ES e o Nasdaq eles são bem Um parceirinhos. detalhe que não vai dar para ver nos exemplos é que muitas vezes acontece isso daí. O fundo extremo do NAS e do ES é em um momento e o fundo extremo do Dow é em um diferente. Isso acontece principalmente nos tempos gráficos maiores e é comum acontecer. Uhum. Mas você tem que considerar a mínima menor de cada um mesmo, assim, para você estar validando um possível SSMT ali. Então, apesar da marcação não estar no fundo menor ali, É esse aqui. se fosse só tomar aquela primeira onde está marcado, não seria ainda. Teria que tomar mesmo o fundo Uhum. do Q3 inteiro ali. Que é esse aqui, né? Então, no caso, a gente Isso. teve uma divergência aqui, né? O Dow vem tomar esse fundo aqui, fecha abaixo, faz tudo aquilo que tem que fazer. E só, olha em Aca que tava aqui, né? Uma puta em Aca. E só a partir do momento em que isso acontece aqui, o preço ele começa a se desenvolver para expandir. Isso não quer dizer que vai bater e vai virar. A gente já viu vários casos assim de bater e virar e dar uma porrada e às vezes a gente ficar com receio de pegar a entrada, mas acontece também O dele. melhor é que tenha, se vocês notarem, tem uma linha mais fraquinha. Em todos os exemplos eu coloquei isso, que é um fractal menor, né? Então, no caso aí, se a gente está entre dias, essa linha mais clarinha aí é o entre sessões, ele vai dar uma confirmação de fato. A gente vai falar sobre as confirmações, mas ele dá uma confirmação de fato. Então, o melhor que você faz mesmo é esperar um fractal maior e aí um menor vir confirmando ele. Mas a gente vai falar de confirmações mais à frente. Só queria atentar porque que essas linhas menores estão aí também. Então, basicamente, a gente tem aqui no caso, né, dois SMTs acontecendo. Um entre a mínima do dia anterior, né, e a outra entre sessões acontecendo. Aqui a partir desse momento de fato, né, onde quando acontece a interseção confirma o diário e aí porrada para cima. Dando um exemplo aqui, né, do SSMT diário, que é entre as sessões, né, ou seja, máximas e mínimas de sessões. A gente tem um exemplo aqui acontecendo. Olha a divergência que está dando, né? Olha onde o Dow Jones está, lá na cara do caralho. Olha onde o ES vem buscar e o NAS não vem buscar.
né? Isso é um ponto também bem importante. E além disso, né, aí tem essa linha pontilhada aqui que está em branco, que, né, quase não dá para ver, né, mas dá para ver, né, porque a gente É tem, pra demonstrar que é do é menor. isso, a gente tem olhos, então a gente enxerga, né, muito bem definido aqui, que a gente também tem aqui o, o porquê. Ah, João, mas por que que não é esse topo aqui? Porque essa máxima aqui estava dentro de um ciclo aqui, né? Se eu pegar esse Do Q3 Q2. e dividir ele em 4, eu vou ter aqui o Q1, Q2, Q3, Q4. Tá? Então é bem importante que a gente sempre utilize máximas e mínimas dos ciclos, né? Indiferentemente do ciclo que eu estou olhando. Então, para mim fazer um Q2, Q3 tem que ser a máxima, né? No caso aqui, entre as seções, precisa ser a máxima e a mínima da seção. Aí, no caso do próximo ciclo, precisa ser um SMT entre a máxima ou a mínima do ciclo, né? Da seção. Aí, para mim confirmar isso, eu vou ter um fractal menor. Tá? Então, olha a puta divergência que a gente teve aqui, né? E até é Um ruim. detalhe, né? O entre sessões você olha no M15. Isso, exato, também. Entre sessões a gente olha no 15 minutos. Exemplo do quarto de sessão, né? A sessão dividida em 4, né? Alô, tá me ouvindo? Cara, eu ouvi. Tá normal. O César tá me ouvindo? Ah. Aqui no caso, né, o ciclo das sessões é uma sessão, né, ou seja, a sessão tem 6 horas. Se eu pegar a abertura de Ásia até meia-noite, dá 6 horas. Eu pego essa sessão e divido em 4, ou seja, eu vou ter 4 ciclos, né, 4 quartos de 90 minutos cada um. Eu também tenho que utilizar aqui no caso, né, a mínima, aí eu tenho o Q4, Q1 acontecendo, né, eu tenho a mínima aqui do Q4, o NAS vem buscar, a mínima do Q4 o ES vem buscar, e a mínima aqui do Q4 o Dow Jones não vem buscar. Para confirmar ainda mais, né, o movimento, a gente tem aqui uma mínima de um fractal micro, né, que é um de 22 minutos. Aqui quem que veio buscar? O Dow Jones veio buscar essa mínima aqui. E os outros dois ativos não vieram, né? E por isso que os preços subiram. Então, como que a gente pode, bem resumido aqui, a gente vai falar muito mais sobre muita Mostrar coisa. de novo? Calma. Já só voltar aqui. Como que a gente é, opera essas coisas, né? Ah, João, não consegui pegar e às vezes, muitas vezes nem é bom pular na bala num SMT, o primeiro que vai acontecer. Às vezes nem é bom. Não peguei aqui também não tive coragem de planar bala. O que que eu preciso fazer? Você precisa esperar um fractal menor ao que você está olhando. Aqui no caso, a gente estava entre semanas. Esse gráfico é o H4. Aí eu vou lá no meu, né, diário. Qual que é o diário que a gente utiliza? O H1. E aí eu espero um SMT de H1 acontecer para mim poder ter o H4 falando, ó, vou subir. Estou subindo. E o H1 falando, vou subir mais ainda. Né? A partir deste ponto eu vou continuar subindo. Ah, João, como que a gente utiliza isso para o nosso dia a dia? A gente utiliza todos. Obviamente eu não vou ficar caçando toda hora SMT semanal, porque normalmente SMT entre semanas a gente vai ver provavelmente aí um ou dois numa semana acontecendo, né? Normalmente. Não é toda hora, né? Toda hora que ele vai lá buscar a semana, a mínima, a máxima, não é assim que funciona. Então, eu posso ter como base, né? Eu vou criar um quebra-cabeça na minha, para vocês entenderem. Pô, a gente teve esse cara aqui, né? A gente já, vamos supor que a gente tivesse aqui com o gráfico aberto aqui, pensando numa operação. A gente já teve esse cara aqui, a gente já tem um pai falando, subir. Você ficou para trás? Tá bom.
Ó, a partir desse momento aqui, que a gente está num fractal menor, eu vou continuar subindo. Você quer entrar? Ah, tô sem coragem. E aí, no caso aqui, vamos supor que fosse subir aqui, né? Aí Eu acho que é importante dizer que não necessariamente vai ter todos assim, em sequência casadinha assim, mas acontece bastante, tá? Desde o mensal e quebrando fractais. E aí você vai pegando a sequência de cada um. E outra coisa que eu acho que eu esqueci de incluir nesse material inteiro é, tipo, quando que você vai pular ali, né? Pular na bala. Você precisa de um PGRA de tempo gráfico maior. Não, o idealmente é você esperar mesmo uma confirmação de um fractal menor casando com um fractal maior, né? De um ciclo menor com um ciclo maior. Mas para você pular, né? Querer tomar risco, você não vai ter tão alta probabilidade quanto um fractal menor confirmando o maior, mas você tendo um PGRA é uma maneira de você estar tentando pegar esses movimentos no cu da agulha ali. Uhum. Mas aí eu acho que já dificulta um pouco. Eu acho que é mais fácil mesmo você esperar uma quebra no maior, aí quando tiver uma quebra no subsequente, assim você entra em linha com o maior. Acho que é os mais tranquilos que tem. Então, era esse exemplo que você queria ver, Júlia? Eu não vi entre o menor aí. Aqui, ó. Você mostrou. Esse. Agora eu vi que tá muito clarinho. É que o Não. João escolheu umas cores de linha, viu? O João pediu Nossa. pra mudar, mas não mudaram, falaram que era muito trabalho. Ah, mano, mudar ia ter que fazer tudo de novo, velho. Cu da agulha, eu também nunca tinha ouvido, não sabia nem que a agulha tinha cu. Ué, é onde você põe a linha, Não cara. seria o cu da mosca? Da agulha também. Se eu me basear quando ele ocorre, só houve uma captura de. Se eu me basear quando ele ocorre, só houve uma captura de Então, a liquidez. captura de liquidez sempre vai ter, né? Senão não tem Sempre vai ter. SMT. Um dos Aí é meio três. fraco. Agora, se você tem ali um PGRAzão, e aí a gente vai falar logo mais sobre qual PGRA para cada ciclo que você vai usar, mas se você tiver, aí sim você pode pular. Aliás, é melhor que tenha um PGRA, né? Geralmente, quando vai falhar é quando não tem um PGRA sincronizado ali. Mas a gente vai chegar lá. E tem outro exemplo aqui, né? Nos fundos aqui, Q4, Q1, né? Nesse caso aqui, tanto o ES quanto o Dow Ó, acho que Jones. você pegou o desatualizado, Ah. porque eu fiz também. Eu peguei o que você me mandou, cara. Me manda aí de Então, novo, aí você então. pegou no dia que eu mandei, né? Não, que eu abri meu Depois eu e-mail mexi nele. agora. Tem 12 páginas esse aqui. Eu abri meu e-mail agora, fui lá no link que você me passou e entrei lá. É, porque se você notar nesse daí, no próximo ali, tem também um micro ali, que na verdade é mais um Turtle Soup. Enfim, No último mesmo, que não tem o fractal menor, eu coloquei também. era nesse aqui Ele que eu tem também. tava. É Aí tão gozado que. a gente tem um Q4 aqui, um Q1, né? No Nasdaq não toma, no ES e no Dow Jones tomam, né? A partir desse momento aqui a gente Aí tem só, uma só grande para impulsão de preço, né? demonstrar como é sinistro, João. Põe um pouquinho. Aí, ó, segue reto para a esquerda aí. Você vai ver que tem um fundo duplo aí. Esse fundo duplo aí. À direita da onde está agora. Um pouquinho à direita. Quando ele volta no Fair Value Gap, aí ele sobe, volta. Esse fundo duplo aí também deu um microzinho dentro desse ciclo também. Eu tinha marcado, não sei porque que não tá aí na foto. É porque deve estar muito claro e a Realmente no gente não PDF consegue não tá. enxergar, né? Deve ser Não, eu marquei bolinha. branco transparente aqui. Mas enfim, para manter a lógica de que, assim, você esperar uma segunda quebra pô, é sensacional. Ô, João, É uma precisão do caramba. e eu posso considerar um SMT desconsiderando um fundo, um exemplo. Tá vendo esse fundo aí no primeiro gráfico aí? O fundo mais próximo, não, o de trás. Esse aqui? O de trás, isso. E aí vamos dizer que eu vejo um SMT entre esse fundo e o fundo mais baixo. Não, o do meio eu desconsidero, esse aí eu desconsidero. Não, Isso. não, porque você está pulando ciclo.
Tem que ser Mas se Porque você não tiver. pegou Mas também se. a mínima do Ah, quarto inteiro, né? é. Você tem que pegar a mínima do quarto Precisa inteiro. ser entre Mas ciclos. assim, Não, nesse se caso aí, você, deixa eu, possivelmente já vai ter rolado, se né? você utilizar, por exemplo, vou dar um exemplo X aqui, mínima ou máxima intermediária, você vai tomar stop. Isso. Você vai Eu tomar stop. considerava alguns Não, e tomava, cara. não, Seja bem-vindo ao clube. Eu também tomei muito stop achando mínimas e máximas, sempre. Não utilize intermediárias, porque intermediárias são liquidez. Liquideuses. Então, Uhum. João, João, então quer dizer que essa máxima que você mostrou aqui, que também teve SMT aqui, essa eu poderia Liquidez. considerar e arriscar um trade curto aqui. Não. Essa em cima aqui da Essa esquerda, aqui? porque tem SMT, Sim, essa é sim, sim, aqui, né? Teve essa aqui. máxima com essa máxima. Então, só que não, né? Ah, Porque não, não é a Por quê? máxima do quarto. Ah, não, é essa máxima aqui. Tem uma máxima aqui Apesar atrás. de que foi, né? Mas assim, Mas. o ideal, isso não é um SSMT, mas isso também é uma quebra de correlação. Pois. Só não é a que a gente quer, a que a gente tá buscando pegar. Por mais que ele Supondo tenha que, dado um né? movimento aí, Vamos colocar que aqui fosse a máxima deste ciclo aqui para trás. Aí você teria aqui uma quebra de correlação. Mas como a gente tem uma máxima aqui, né? Não sei se dá para ver aí, mas tem uma máxima aqui atrás também, né? Então eu não posso utilizar essa intermediária aqui, porque vamos supor, né? E aí que eu peguei a venda aqui e o meu alvo está aqui embaixo dessa mínima aqui. E aí o preço vai lá, chega pertinho, fica uns pontos e volta tudo. O que que eu tenho aqui? O que que é isso aqui? Liquidez. Liquidez. O que que é isso aqui? Topo duplo. O que que tem aqui em cima? Uhum. Stop. Então pode ser, beleza, pode ser que dê certo, né? Às vezes pode ser, tô dando um exemplo conforme o gráfico tá me falando, que esse ativo venha buscar. Show, fiz um trade, mas eu prometo que a longo prazo você vai tomar mais stop do que acertar. Então É porque eu, utilize eu, sempre eu máximas e fazia assim, eu mínimas. pegava as duas máximas da sessão e as duas mínimas da sessão e tentava traçar. Uhum. Só que aí igual você falou, um ficava na Ah, liquidez interna. ah, E aí direto tomava. ah. Ou então você Direto vendeu eu lá, tomava porrada, né? você vendeu, sei lá, vendeu nesse order blockzinho aqui, Uhum. e aí você, sei lá, botou um break-even aqui e tal, o pessoal vai lá te tira e na verdade você tá enviesado, né, num viés errado. Sim. Só para confirmar, é a Beleza, João. máxima mais máxima ou a mínima mais mínima de cada sessão. Isso, exatamente. De cada todo, quarto, né? Aham. eu tô olhando ah, a sessão, por exemplo, tô olhando Londres, né? Eu preciso pegar a máxima de Londres e a mínima de Londres. Eu tô olhando Nova York AM contra Nova York PM. Eu tenho que pegar a máxima de AM e a mínima de AM contra a máxima, né? Aí eu tenho que, né, para onde que eu quero ir? Eu quero comprar, então eu tenho que ter um SMT no fundo, né, entre as mínimas. Então sempre a máxima mais máxima ou a mínima mais mínima daquele ciclo que a gente está olhando. E aí junta-se os fractais, né? Por isso que a gente tem, normalmente a gente tem, e a grande maioria das vezes você vai ter o segundo SSMT, que é um fractal menor. Então nós estávamos olhando lá o 4 horas, que é entre uma semana e outra. O que, que é esse SSMT semanal? Um dos três ativos não foi tomar a mínima da semana passada. Se a gente abrir o Nasdaq, os três hoje, se eu não me engano, o Dow Jones tomou a mínima da semana passada, os outros dois não tomaram. Então, eu quero olhar um SSMT entre semanas, o que, que eu basicamente vou fazer? Eu vou pegar o candle da semana passada, né, e vou marcar a máxima e a mínima nos três ativos, né? Ô, João, me tira uma dúvida aqui, eu acho que eu anotei alguma coisa errada dentro disso aí que tu comentou agora. Entre semanas, então, é o H4. H4, Entre dias, H1, H1. Entre as sessões de a cada 6 horas, o 15, o 15. Tá. entre E o 90 entre 90, o 5, os 5. e E o aí micro, o do 1. beleza. Valeu, obrigado.
Ô, João, e aí vamos supor que eu entro nesse SSMT aí do Nasdaq. Eu entro na bala aí. Meu stop tá abaixo do fundo mais fundo, né? Do fundo mais fundo. Beleza. Vamos supor que, né, eu vi que aconteceu aqui, eu entrei aqui, botei meu stop curtinho nessa mínima aqui. Aí vem esse Uhum. maledeto aqui, me belisca e vai. Então, o teu stop aqui neste caso, né, na mínima mais mínima, na mínima que era liquidez nos outros ativos, e aí Do que falha, ah, você usa essa mínima, né? Que é a mínima mais mínima. E do que toma, você pode pegar o último swing e projetar ele uma vez para baixo, né? O último topo e fundo, antes da segunda pernada. Porque o que toma liquidez, ele pode vir a tomar de novo, algumas vezes. Isso só se você quiser ser bem... não querer tomar stop, né? Eu geralmente coloco na mínima ali do SMT, da tomada de liquidez mesmo, e só aceito stop se tomar, e fico de olho no que não tomou, porque é ele que não pode perder. O que tomou, ele pode perder e ainda mesmo assim dar o movimento. Isso pode acontecer. Mas o que tomou a liquidez, aí o que você pode fazer é pegar o último fundo até o último topo, projetar isso para baixo a partir do fundo e deixar seu stop ali. Que aí, quando dá certo, você não vai ser estopado nunca. vamos utilizar esse. Ó, desenha aí, velho. Desenha Calma, aí agora. calma. Desenha pra mim, por favor, Calma aí. eu não digo não. Calma que eu vou falar. Renato vai falando, né? Aí todo mundo. Eu tô aqui. Pra te lembrar, Tá bom. Então vamos utilizar esse exemplo aqui, que esse exemplo aqui é bem legal, né? Então nós temos a mínima do Nasdaq aqui, a mínima do S e a mínima do Dow Jones, né? Vamos ciente que no NAS não foi tomado, vamos olhar para os dois ativos aqui, né? O que é este candle e este candle aqui? Alguém sabe me dizer? Alguém? Na verdade. Order block. Ah, tá. Tem que todo Valeu. mundo. Tem que todo mundo saber me dizer isso aqui, né? O que é isso aqui, né? Um order block. O que é esses dois candles aqui, né? Um order block. O que é esse cara aqui? Um swing high falho. O que a gente tem aqui? Fair Value Gap. O que é este candle positivo aqui? Breaker. Um breaker. O que é este cara aqui negativo, sozinho, né? Propulsions Seu Blast. querido. Propulsion Blast. Meu belezura aqui. Entende que nos ativos que foi tomado a liquidez é onde a gente tem o order block, o breaker, o fair value gap, o fair value gap de inversão, o propulsion. Ou seja, João, quero mais segurança ainda quero, né, me sentir seguro. E aí eu tô dando um exemplo aqui um pouco mais genérico, né? Não tome isso como ferro e fogo. Mas a partir do momento em que nos ativos ou no ativo que tomou a liquidez, você espera o order block acontecer, o fair value gap acontecer, e a hora que ele for dar a impulsão, os outros também vão juntos. O meu stop vai ser muito maior, mas minimamente eu estou super seguro em relação à minha operação. Eu já sei que vai andar. Aí é uma questão de ter paciência. Qual é o setup, né? E já vou. Vai ser a aula de setup, aula de setup. Queriam setup, agora vocês vão comer setup com açaí e farofa. Com SMT. Com SMT. Vai ser arroz, feijão, SMT e setup. Qual é o meu ponto de entrada preferencial? O que eu preciso que aconteça para mim falar, a minha tomada de decisão, meu ponto de entrada de fato? A partir do momento em que, né, e aí independe do ativo que você está operando, tá? Se você curte operar Dow Jones, você pode operar no Dow Jones, você pode clicar no Dow Jones. Se você curte o ES, manda bala no ES. Se você é maluco que nem nós e gosta de Nasdaq, clica no Nasdaq e vão para cima, tá? Qualquer ativo, os três eles vão andar. Todos eles têm uma característica singular aqui, singular não, incomum, na verdade, né? Todos eles têm um ponto em comum de entrada. Alguém sabe me dizer qual é?
Alguém se arrisca? Sim. Breaker ou não? Fair Valley Gap. Fair Valley Gap. Que é este cara Que é aqui. displacement, na verdade, né, João? Exatamente. Qual é a aqui, É se a gente verdade. for olhar para os três, né? E aí vamos utilizar aqui o ES, que ele é bonitinho, né? A partir do momento em que eu tenho o order block formado, eu tenho um swing high falho, tenho um propulsion que não foi beliscado, eu tenho o breaker e qual é assim o gatilho final falando essa porra vai subir pra caralho. Qual que é o displacement? O que a gente olha? O Fair Valley Gap. Posso entrar no breaker? Pode. Posso entrar no propulsion? Pode. Posso entrar no Fair Valley Gap? Posso. Posso entrar no order block? Posso. Posso entrar no... Perdi aqui e tal, mas eu sei que vai subir. Posso entrar depois do Fair Valley Gap de inversão? Pode. Ah, João, posso comprar lá no topo? Não, né? Ah, posso comprar aqui no Propulsion. Olha esse cara aqui, não sei se tocou, mas teve o Fair Valley Gap aqui, tem um order block aqui. Esse cara aqui é um order block. Se a gente, né, dentro da leitura tradicional da coisa, um order block dentro de um order block, o que ele é? Um Propulsion. Tem o Propulsion, tem o Breaker, tem o Fair Valley Gap. O que vai acontecer? O preço vai subir. Aqui, order block, tomou liquidez, deixou displacement, tem o propulsion, não estou confiante. Fez um, o que é isso aqui? O que é esse queridíssimo aqui do meu ladinho? Quem sabe? Roger sabe. Aonde, João? Esse Não cara. vi a tua flecha. E o Fed. Posso? Não, E o Fed. Posso? o Renato não pode falar. Ah, não, esse daí é um... Break Valley Gap. Aê! Ou seja, tudo aquilo que nós falamos de preço está aqui. Aonde que o order block, o breaker, o Fair Valley Gap, o displacement, o propulsion, o IOFED, que mais? O Fair Valley Gap de inversão, que mais? Rejection, BPR. BPR, falem mais aí, o que a gente falou mais? Até esqueci. Rejection. O mitigation, né? Que do nada me trouxeram o mitigation block para não. Você vê como eu tenho uma memória muito boa, né? Tem a porra de todos Mitigation, cara. os PG arrays serão formados no SSMT. Vocês entenderam isso? Digita sim ou não, por favor. Yes ou no? Baby. Sim. Entendido. Ô, João, ali, ó, no ES, você falou num ponto de entrada ali no Yes. 10,40 aí, ó. Aí, um pouco, nesse penúltimo candle branco aí. Aí. Nesse aqui? Não, esse é o propulsion, né? É. Aí, nesse aí. Vamos dizer, rodou o tempo, vê esse candle vermelho, esse candle preto aí, que foi de venda, né? Veio espancando. Não, para trás. Aí começou o propulsion. Eu entro no rompimento desse candle preto, ou eu entro acima do pavio do candle branco anterior? Desse aqui ou desse aqui? Desse anterior. Por exemplo, eu espero romper esse candle preto e entro, ou eu espero romper o candle branco, o pavio do candle branco e entro? Cara, você tem as duas opções, tá? Você tem as 18 opções, na verdade. Né? Você Qualquer pode... um desses speed arrays você pode Eu entrar. juro pra você, aonde você clicar aqui vai dar bom, cara. Aí é uma questão de você. A única coisa De agressividade na ordem. A única coisa que a Tem gente. que ser depois do displacement. Calma. É o melhor, Idealmente, na verdade, né? sim. Idealmente o quê? Idealmente que você tenha o displacement. E outra, displacement confirmado. Quando ele confirma, quando ele fecha o candle lá na cara do caralho. A partir do momento desse que ele Vocês vão deixa... ficar bom nisso. No primeiro toque ali, no fundo anterior, vocês já vão estar pulando. Aguardar o displacement. Não adianta entrar antes no... assim, só pra ficar bem claro aqui, tá? Por mais que... a coisa mais importante
para que a nossa operação seja bem sucedida, é a posição onde a gente vai colocar o stop. Então, sempre meu stop é abaixo do SMT. Ah, João, mas eu quero comprar aqui. Cara, tá bom. Você já teve o fair value gap preenchido, dá para você coisar o coiso. Mas se eu for entrar na hora que o SMT se faz, a gente põe o stop aqui. E se possível, dá uns a mais aqui pro santo. Porque pode, por Então, exemplo. era isso que eu tava falando aí, Johnny. Se é que esse exemplo aí não demonstra, né? Mas se porventura nessa primeira pernadinha, logo que entra no Q1, ali no S, que é o que tomou, ele já tomou ali. Se porventura, logo aí, ele já dá um displacement, já dá todos os negócios aí, é o que eu tava falando. Você pegaria dessa mínima aí, Dessa até o mínima. topinho ali que fez logo antes, 2 barras antes, Esse aqui? isso, Esse aqui? e projeta para baixo, Ah, para sim, baixo, sim, que aí sim. seria o seu stop. Não, depois eu vou mostrar isso aqui no gráfico, calma. Eu sei o que você tá falando, Tá, mas deixa eu calma. só tô preocupado que eu tenho mais 20 minutos, tá? Tá. Desculpa aí, eu cheguei atrasado e eu não vou Chegou poder atrasado e estender ainda hoje. vai sair Eu mais comprometo. cedo. Mais cedo É não. Brasil, Já tá papai. batendo o limite de Brasília, hora já. 19 horas. Patrão bom, hein? Imagina, é 1h30 o máximo de aula. Vocês que estão com mania aí de ficar fazendo aula de 2 horas, 3 horas. Aí pra mim não dá todo dia, não. Queima é pular na bala e depois a gente acha os blocos. Na verdade, assim, e aí a gente tem aqui uma leitura, né, o que é essa microformaçãozinha aqui, né? O que é essa microformaçãozinha aqui? Uma acumulação. Se a gente for olhar o order block, né, quando a gente olha um order block, sei lá, do 5 minutos ou do 15, a gente vai para o fractal de 1 minuto, a gente vê essa ticada aqui, né? A gente vê uma acumulação, é onde o institucional está acumulando ordens para subir. Então, aqui também é a mesma coisa. Então, um order block, se a gente fosse aqui, a gente está no 1 minuto aqui, se a gente fosse para o, sei lá, o 5 provavelmente, ou até mesmo 15, a gente vai ver uma vela só. Mas essa vela, quando a gente quebra ela é uma acumulação. Aqui é uma acumulação e aqui a gente também tem uma acumulação. Então, tá liberado 1 minuto. Ô, João, na realidade a gente estaria num fractal maior, refinando para a entrada num fractal menor, seria isso? Exato, eu já teria. Porque aqui nós já estamos no 1, né? Isso. Aqui eu tô dando Esse de micro aí, cara, se você ficar só procurando pelo amor SMT de no Deus. micro, que você só vai ficar pegando movimentinho bosta, e outra que muitas vezes você vai pegar um falso, que a gente vai falar deles depois também. Por isso que é a importância a gente seguir à risca aqui a regra da coisa, né? Pelo amor de Deus, né? Por favor, não vão buscar SMT de 1 minuto. Pelo amor de De Deus, não microsessão. faça isso, tá? Você vai quebrar a tua cara. Como confirmação é legal. Depois você vai Fora falar que isso, não funciona, que o João é um mentiroso, que o Na Renato... verdade, no minuto eu vou só procurar o valor que eu quero entrar, né? Ele é o último do último do último do último, tá? Caso ele não aconteça, é porque tem um fractal acima dele já confirmando o movimento. Tá? Mas para a gente chegar no 1 minuto, eu teria que partir lá do 4 horas, teria que ter um SMT do 4 horas, ou então do 1 hora, para mim ir caindo em fractal, né? Pode ser que vou dar um exemplo aqui que pode acontecer. Pode acontecer esse tipo de situação, onde eu tenha o do 1 hora, né? Eu tenho um SMT de 1 hora e eu não tenha nenhum SMT nem de 15 minutos e nem de 5, mas eu tenho no 1 minuto, tá? Então você também pode utilizar ele como uma confirmação para sua entrada. É a melhor coisa do mundo? Não, né? O ideal é que você tenha, por exemplo, eu tenho lá o 4 horas, deu um SMT no 4 horas, qual é o próximo fractal que eu vou esperar tudo isso acontecer no 15 minutos? Eu costumo utilizar 1 hora e vi um SMT de 1 hora acontecer, qual é o meu próximo fractal que eu vou olhar para entrar? Os 5 minutos. Tá? Por isso que eu fui sempre muito chato em relação a 1 minuto. Porque quando você tem um SMT de 4 horas e aí no momento em que você olhar e aconteceu de 15 minutos, meio que pouco importa se você vai para 1 minuto, tá ligado? Não. Eu quero refinar o refino do barato do louco. Beleza.
Pode ser que você veja uma vela gigantesca acontecendo aqui e você exite a operação. Eu, particularmente, eu sigo, cara, eu estou no 15 minutos, eu vi lá um 4 horas, estou no 15, cara, normalmente eu já bato no 15 mesmo, ponho meu stop e aí eu posso olhar alguma coisa aqui, talvez para adicionar um lote aqui no meio do caminho, tá? Num minuto e tal, mas eu já meio que pulo na tora, não tô muito aí não. Eu sei que talvez o preço acumule aqui, né? Aí eu fiquei aqui, entrei aqui, sei lá, vi o order block, entrei aqui. Eu vou ficar aqui uns minutos sofrendo até que o preço ande. Outra coisa também, né? Outra coisa também. Você tem a maior segurança do planeta Terra, entre aspas, que é o SMT. Então, para que que você vai entrar aqui e no momento em que ele dá um tique para cima, você vai puxar o teu stop, né? Vai botar no break-even. Você vai ver o preço voltar, tirar você e dar um movimento. Então, entrei aqui no Fair Value Gap do ES, né? Meu stop está aqui embaixo. Cara, deixa o preço andar, né? Deixa ele se distanciar sem dar chance nenhuma aqui para voltar. Ou minimamente, se ele voltar, é porque alguma coisa aconteceu. Ou a leitura estava errada, ou enfim, ele bateu num ponto lá e virou. Faz parte. Mas entrei na minha operação, deixa o preço andar, dá pelo menos uns 15 minutos para ele. Né? Pelo menos uns 15 minutos para ele andar. Aí depois você mexe no stop, mas pelo amor de Deus, entrei na operação, o preço subiu, se você bota o teu stop aqui, né, vamos supor que entrei no Dow Jones, o preço começou a andar aqui, já entrei lindamente no tique do balacobaco aqui, o preço andou um pouquinho, botei meu stop no break-even, ele vem, me tira e vai. E aí eu fico, Quando você nossa. entra pelo breaker, dificilmente ele não vai te dar pelo menos um 2 para 1. E o Ô, João, breaker é tipo mais distante, né? Então, o tempo que eu deixo para a operação andar seria indicado eu deixar o mesmo tempo gráfico que eu estou analisando Sim, o mesmo o tempo. SSMT. Exato. Se deu no Ok. 15 minutos, espera, cara, no 15 minutos Fechar aí o candle de 15, por exemplo. deixa fechar e deixa o próximo andar. Autorar. Deixa o pau torar, porque ele vai andar. Tipo, se você acertar, acertar não, se você tiver a leitura correta, né, a gente vai entrar nessas ah, regras, entre aspas, né, que a gente tem que seguir, mas se você seguir as regras que você tem que seguir lá para fazer a operação, cara, é uma operação que você vai fazer se você tá pelo 15 minutos. Você tem que esperar o preço, porque no 15 minutos, depois eu vou mostrar, mas ele forma muito Precision Swing Point, que, deixa eu ver se tem um aqui. Cara, esse aqui, ó, esse doji aqui, né, não é o melhor do mundo, mas depois eu mostro um bonitão, mas vamos supor que Entendeu o que é doji? ele é um Precision Swing Point, vamos supor, né? Ele é um swing low, né? Tem uma mínima aqui e a mínima dele mais baixa. Vamos supor que eu entrei comprado aqui nele, né? E aí o preço começou a andar um pouquinho, fez esse candle, eu botei meu stop no break-even. Aí o preço vem, dá uma tiqueta em mim, me tira e dá uma porrada para cima. Ou seja, né, fiz uma puta leitura toda, né, cabulosa para fazer o ponto, acertei o ponto na mosca, no cu da agulha, né, como o Renato falou. E aí na hora de eu botar o dinheirinho no meu bolso, eu fui cagão e botei no break-even porque eu tava com medinho. Espera o preço se deslocar. E principalmente, né, principalmente quando você tem e aí você pode utilizar como um gatilho para subir o teu stop, o que que é? O Fair Value Gap do displacement foi preenchido e foi rompido, o que que você tem aqui, né? Um outro swing low. Então, a partir do momento em que você entrei aqui na bala, acertei o trade está andando, deu displacement, o Fair Value Gap que do displacement foi preenchido e ele foi lá romper, aí sim você vem conduzindo o teu stop aqui. Tá? E é importante saber que, por exemplo, eu tenho esse displacement e eu devo ter eu tenho o do breakaway gap aqui. Eu preciso ler a absorção aqui, captura de liquidez aqui captura não, como é que fala?
o internal range liquidity aqui, né? A liquidez interna, que neste caso é deste fair value gap, eu preciso ver nos 3 ativos, porque é muito possível que, por exemplo, aqui nos 2 veio e no Dow Jones não veio e aí os ativos vão andar. Ou pode acontecer, sei lá, do ES vir beliscar aqui, o Dow também e o Nas não, e aí eles andarem. Então eu preciso ter sempre, sempre para toda a vida, pro resto do, né, que quando vir o julgamento final, eu vou operar com os 3 ativos na tela e ler price action nos 3 ativos. Entrei na bala aqui, peguei no ponto do ponto do ponto. Cara, eu vou ver o fair value gap aqui, vou ver o fair value gap aqui, vou ver o fair value gap aqui. Preço andou, preencheu o fair value gap, virou, fez um outro order block e assim vai. Aí sim eu vou conduzindo o meu stop até onde eu achar que é alvo. Ah, o meu alvo é nesse topo duplo? Beleza, põe um alvo aqui e sai fora. Ah, não, meu alvo é lá na, né, peguei a mínima da mínima do planeta Terra e é lá no caralho. Aí você vai conduzindo conforme as coisas vão acontecendo, tá? Beleza? Todo mundo entendeu? Sim, não, talvez. Cara, aí o que a gente... Ô, João, Eu sei, calma. O que a gente vai fazer, né? Amanhã a gente vai continuar, tá? Porque Boa. melhor. O que eu peço encarecidamente para vocês? Utilizem aí o tempo que vocês tiverem disponíveis entre hoje e amanhã, até as 19 horas da manhã, para que vocês coloquem isso aqui no gráfico de vocês. Procurem como é que eu olho divergência entre semanas. Põe no gráfico semanal, marca a mínima e a máxima nos 3 ativos. Muito provavelmente você vai ver que um deles tomou, ou até mesmo 2 tomou, um não tomou e andou. Como é que eu olho divergência entre dias? Põe no gráfico de 1 hora, marca a máxima e a mínima do dia anterior, e aí você pode ir coisando coiso, né? Pode ir vendo dias para trás, marca nos 3 ativos, não utilize indicador, por favor, tá? Marca nos 3 ô, ativos. João, eu Oi. vou liberar já o PDF inteiro ou você acha melhor só até onde a gente parou? Pode liberar. Aí amanhã a gente continua, aí todo mundo segue o PDF também. Mas vá no gráfico de vocês, põe no gráfico semanal, marca a máxima e a mínima, e aí vai por 4 horas, vê. Olhou entre dias, põe no gráfico diário, vai ver lá numa hora, né? Ver qual tomou, marca e vê a expansão. Quer olhar entre sessões, põe no 15, marca a máxima lá e a mínima de Londres, de Ásia, tal. Vai ver Nova York AM, ou marca Nova York AM, depois vai ver na PM, no 15 minutos, né? Quer ver fritar a cabeça nos 5 minutos? É o gráfico de. O gráfico não, é a seção dividida em 4, né? Então você tem que pegar a seção e dividir ela em 4. Quer Eu vou ter fritar. que sair aqui mesmo. Termina aí de Vai lá. boa. Quando você disponibilizar o vídeo, posta aí em qualquer lugar lá no anúncio, sei lá, depois eu faço card, tá? Que Tá eu vou bom, chegar tarde hoje. beleza. Valeu, pessoal. Desculpa aí sair correndo, é que eu tenho compromisso agora. Falou, Renato. Ideal, cheguem com dúvidas amanhã, ponham no gráfico, aproveita aí para que tá fresco na mente. Valeu. Alô, valeu. Quer ver no 1 minuto, né? Utilize lá o último, né? Do 1 minuto. E depois aí a gente vai começar. Muita gente sempre me pergunta sobre as True Opens, né? Amanhã a gente, né, começa a falar de como a gente utiliza as True Opens aí para, além de tudo, né, como pontos de entrada, às vezes como ponto de entrada, às vezes como ponto de saída, às vezes como, é, enfim, N coisas. Olhando aqui só para dar um exemplo, né, de hoje, eu tava com essa máxima de ontem aqui, né? Essa máxima de ontem e essa máxima de ontem. E aí fica a dica, né? Se a gente olhar aqui, o fechamento, né, também serve muito bem como SMTs, né? Eu tinha essa máxima aqui, o fechamento deste candle aqui das 18 horas
fechou abaixo da máxima. No caso do Dow Jones, fechou acima, né? E aí eu vou lá para o meu 15 minutos. No 15 minutos, aquele candle de 1 hora, o que é este cara aqui? Estes dois aqui, né? Ou este aqui. O que é este cara aqui? Alguém sabe me dizer? Underblock. OAB, né? Rejection. Rejection. Por que não é um order block? Porque ele está rejeitando este preço aqui. Este cara aqui, positivo, é o AB. Todos são blocos, né? Mas esse aqui é a rejeição. Quando você vê esse tipo de situação aqui, o Tá. preço rejeita, faz o swing E contrário, fecha acima acima e quebra, você e tem um quebra. rejection aqui. Então a gente estava olhando esse gráfico ontem, né? O pessoal até pegou uma venda aqui, depois venderam de novo, mas eu tenho rejection, eu tenho OB, né? Eu tenho, se a gente for aqui, só botar o gráfico aqui, né? Nós tivemos ali, tem o SMT, né? Então, só voltar aqui, cadê? Você vê que no Dow Jones, né, fez máximas maiores, no ES não, e cadê? No Nasdaq também não. Isso aqui é um SMT de microciclo. Eu tinha esse aqui acontecendo de máximas, né, do dia, mais esse cara, rejection, OB, e se a gente for olhar aqui no 1 minuto ou no 5 talvez, que fique mais claro, né? BPR, obviamente é uma Ásia, né? Fica uma bosta a leitura, mas tem OB, BPR, tem o raio que o parta aqui pra gente tomar aqui depois. Além disso, entre Londres, microciclos de Londres também fez mais SMTs, ou seja, perdi eu, João, né? A gente estava aqui, mas não fiz essa venda aqui. Depois, na hora que o preço estava aqui, eu já fui dormir, que eu estava morrendo. O preço andou, tal, beleza. Aí, sei lá, acordei 1 hora da manhã, né? Vim aqui, vi que tive SMT, eu tenho essa confirmação que está falando, eu vou cair, estou num topo, vou cair. Tenho mais essa confirmação, ou seja, eu vou despencar. A partir do momento em que ele faz esse aqui, você já pode também vender. Mas esse, eu perdi. Aí ele faz um quarto ainda para despejar. E teve mais algum aqui que talvez eu tenha perdido, que foi isso que me deixou meio querendo comprar o ativo. Porque a gente teve essa mínima aqui que ela foi tomada neste momento, se eu não me engano, no Dow Jones. E aí minimamente eu falei, eu sei que eu tenho esse SMT acontecendo, que ele é o pai supremo aqui do dia de hoje, mas eu poderia pegar uma compra aqui pelo menos para retornar para alguma coisa aqui em cima. Fiz uns tradezinho aqui, eu fiz uma compra aqui, deu gain, depois eu fiz uma outra compra aqui, tomei um break-even, depois eu fiz uma outra compra aqui, tomei um stop, e aí depois eu fiz uma outra compra em algum ponto aqui que deu gain de novo. Então eu saí positivo, mas eu estava completamente na curva errada, né, na ponta errada, porque eu meio que ignorei esse fator. Fora que o dia foi horroroso na parte da tarde, né? Na parte da manhã. Então, a gente tem que ter isso aqui. É um exemplo claro, né? De que eu estava olhando uma coisa, por mais que eu tinha motivo para tal, né? Quando o Dow Jones veio tomar a mínima, que foi aqui, ó, neste cara aqui, né? Neste fundo, o Dow Jones veio tomar a mínima, o Nasdaq parou na True Open, né? Na New York True Open. A partir daqui eu já estava virando para compra já. Então eu falei, minimamente se eu pegar um trade ciente de que eu estou contra a tendência maior, dá para mim fazer uma operação. Não imaginava que o preço ia
dar essa despejada total. Achei que iria ficar embololado aqui. Fiz os trades que eu tinha que fazer e saí positivo, mas entre aspas era mais fácil ter vendido, né? O bom trade mesmo, de fato, foi ontem na madrugada. Então isso se prova que, né, com o gráfico aqui olhando, quando ele faz o SMT, a gente vai ter praticamente, se não todos, a grande maioria, pelo menos uns 4, 5 PD arrays aqui sendo formados, né? E aí eu preciso voltar lá nas aulas que a gente já fez tudo. Tem o rejection, tem um order block, tem um rejection, tem um breaker, tem o propulsion, vai ter todos esses, né? Qual exatamente é? Eu preciso saber a minha leitura, né? Pô, se eu tivesse ontem, né, percebido que de fato era um rejection, né? Botava uma ordem aqui, né? Um stop um pouco maior aqui, ia dormir e acordar com o take aqui embaixo, né? Tava pago o tradezão, não ia ficar enfiado nesse negócio aqui. Certo? Todo mundo entendeu aí? Certo. Ninguém entendeu Sim, porra senhor. nenhuma. Entendi. Quer dizer, a parte conceitual, sim, agora vamos ter que colocar no gráfico e. Tem o PDF aí. Praticar, né? Tem o PDF aí no chat aqui, o Renato postou. Podem baixar, tá? Depois amanhã a gente dá sequência ali, vamos falar de True Open. Tem mais uma infinidade de coisas que a gente vai falar. Tá, eu vou já acabando aqui, eu já subo o vídeo já para deixar registrado para vocês, já assistam, né, assim que possível. Já minha sugestão, vão pro gráfico, olha o fractal maior, né? Põe no gráfico semanal, marca lá a mínima e a máxima da semana e puxa lá atrás, né? Vai tentando ver até onde o TradingView libera, para aí você vendo que as divergências elas vão acontecendo, né? A gente estava falando de uma divergência trimestral, né? Esse fundo aqui, né, do trimestre retrasado, né, do segundo trimestre do ano, o Nasdaq veio tomar, né? O ES não, o Dow Jones também não, e a partir desse momento vamos para alta, né? Para que a gente tenha, e a gente está tendo, né, um entre o outro trimestre com esse topo e este topo agora que está sendo formado aqui no Q4, né? Q3, Q4, que em tese, se tudo calhar bonitinho, bonitinho, a gente tem a reversão minimamente desse movimento de alta aqui. E aí, sei lá para onde nós vai, né? Mas em tese seria para baixo. Fechou? Obrigado a todo mundo aí. Amanhã estaremos aí. Quem tiver dúvida pode mandar aí, que assim que possível eu respondo aí. Valeu. Valeu, Beleza, obrigado. valeu. Valeu. Falou, gente. Bom descanso.